Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de março de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin e o fantasma do Tsar executado. Neste vídeo analisamos as declarações explosivas dos ex-enviado americano General Keith Kellogg sobre o estado psicológico de Vladimir Putin. O líder do Kremlin estaria assombrado pelo destino de Nicolau II, o último tsar da Rússia, que foi executado após o colapso do seu regime, depois da Revolução Bolchevique, que transformou o Estado russo num grande Estado terrorista nas mãos de comunistas, começando com Lenin, Stalin e assim por diante. Bom, nós vamos explorar alguns números aterrorizantes de baixas russas, que eu já tenho comentado, talvez vocês já estejam acostumados e não achem tão aterrorizantes. E também o isolamento econômico que está sufocando Moscou. Será outro tema que tem tudo a ver com isso que está acontecendo. E vocês entenderem também por que o cessar-fogo é travado pela intransigência russa e qual o papel das garantias de segurança para a sobrevivência da Ucrânia. Inscreva-se aqui no canal, deixe o like, compartilhe com esta análise profunda para ter o alcance em todo o mundo. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se, peço a todos que deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Muito obrigado a todos. A história da Rússia é marcada por ciclos, né? Ciclos históricos, ciclos de poder absoluto e quedas catastróficas. Então a história tem um peso muito grande na Rússia, a história da Rússia, desde da onde ela veio, que ela veio da Ucrânia, até os dias de hoje. Putin enfrenta também o dilema que transcende o campo de batalha moderno e mergulha nos traumas do passado imperial russo. O ex-enviado presidencial dos Estados Unidos da América, o general da reserva Keith Kellogg, trouxe a público uma análise contundente em entrevista à emissora japonesa NHK. Segundo Kellogg, Putin não está apenas lutando uma guerra territorial, mas uma batalha pela própria sobrevivência física e política. O líder russo estaria profundamente preocupado em sofrer o mesmo destino trágico de Nicolau II, o último tsar da dinastia Romanov, que foi executado pelos bolcheviques em 1918 após o colapso de sua autoridade durante a Primeira Guerra Mundial. Não sei se vocês sabem, mas o tsar foi executado, ele e toda a sua família, filhas, crianças, menores, né? E o que aconteceu? Ele foi executado num local que ninguém sabe, foi enterrado, toda a família foi enterrada, num local que, em princípio, ninguém sabe até hoje. Aí vocês podem pensar, mas não vazou? Foram bolcheviques, eles são tão de confiança? Não. Aí eles voltaram, aí para que ninguém soubesse, talvez o Stalin sabia, não sei, o Lenin talvez sabia, não sei, mas o Lenin mandou executar esses bolcheviques, né, que mataram o tsar e sua família e enterraram. Aí deram um tempo e foram assassinando aos poucos eles, justamente para eles não falarem onde eles foram fazer esse serviço. É o estilo, né? É o estilo daquele povo. Então vamos ver agora o desenvolvimento, a realidade militar e a realidade humana, né? A base para esse temor não é infundada. O próprio Kellogg acha isso, o general americano Keith Kellogg. Ele argumenta que Putin precisa aceitar a realidade matemática e estratégica. A Rússia perdeu a capacidade de derrotar a Ucrânia militarmente, diz Keith Kellogg. Após 4 anos de um conflito que deveria durar dias, o exército russo está exaurido. As estimativas trazidas pelo general americano são aterradoras e indicam entre 1,2 milhão e 1,4 milhão de soldados russos. Ele, na realidade, pegou
o menor número que os países dizem, que o Ocidente fala, a Ucrânia fala, 1.200.000 e alguma coisa, e pegou aquilo que alguns russos já estão falando, né? Muito maior, já passou de 1.400.000. Então ele disse, está nessa faixa aí, e talvez esteja mais acima ainda. Tem russos dizendo que está acima de 1,5 milhão. Russos militares que supostamente têm acesso às informações. Então, mas essas informações, seja 1.200.000, que é a mais conservadora, 1.400.000, 1.500.000, são todas aterrorizadoras. Estes números representam uma geração perdida, uma pressão social interna que já está começando a borbulhar sob a superfície da propaganda estatal. Putin sabe que, historicamente, líderes russos que não entregam vitórias militares e que sacrificam milhões de cidadãos em aventuras separadas, como a dele, essa na Ucrânia, costumam enfrentar revoltas internas e incontroláveis. Além do custo humano, o impacto das sanções ocidentais está finalmente corroendo as fundações da economia russa, e de uma forma que o Kremlin não consegue mais mascarar, não consegue mais recuperar. Por quê? Porque o dinheiro acabou. Então ele tem que buscar dinheiro de qualquer jeito, está desesperado. O Trump está arrumando agora para ele 10 bilhões, autorizando o petróleo que estava à deriva no mar a ser entregue para a Índia. E não vai dar muito tempo de fôlego, porque o que ele gasta com esse exército que está lá na Ucrânia por dia é um valor muito burral, muito grande, muito estúpido, né? O general Keith Kellogg aponta que as restrições ao acesso a tecnologias de ponta, o congelamento de reservas cambiais e a exclusão dos mercados globais de energia estão cobrando um preço cada vez mais alto. A indústria de defesa russa, como vimos nos vídeos anteriores, está canibalizando peças e perdendo capacidade de reposição. Uma economia que não consegue sustentar seu esforço de guerra a longo prazo é o prelúdio para o colapso do regime, o que reforça o paralelo acontecido em 1917, quando a fome e a inflação derrubaram o tsarismo, né? Derrubaram, e aí entrou, não sei se pior, mas uma coisa muito ruim também, que entraram com o comunismo os bolcheviques. E hoje estamos então no impasse diplomático e o cessar-fogo, o impasse diplomático para o cessar-fogo, né? A análise do general Keith Kellogg sobre um possível cessar-fogo é direta. Teoricamente, os combates poderiam parar hoje se houvesse um congelamento nas linhas de frente atuais. No entanto, o principal obstáculo para esta paz não é a Ucrânia, mas o próprio ditador da Rússia, Vladimir Putin. Enquanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exige garantias de segurança e a integridade territorial, Moscou insiste em termos inaceitáveis, como a retirada das tropas ucranianas das regiões de Donbass, que a Rússia sequer controla totalmente. Ela quer que a Ucrânia dê de graça. O que estão defendendo aí há 4 anos, né? Eles querem que a Ucrânia vá embora, se retire e deixe para os russos. Como a retirada das forças ucranianas das regiões de Donetsk, que a Rússia sequer controla totalmente, Putin está preso em uma armadilha que é, na realidade, na minha opinião, uma armadilha retórica, né? Ele não pode aceitar menos que uma vitória total, sem parecer fraco perante os ultranacionalistas russos, mas não tem força militar para conquistar essa vitória. E existe uma pressão internacional grande também, e o papel dos Estados Unidos, que é um papel, vamos ver, mas vocês já sabem a minha ideia sobre isso, né? A minha opinião sobre isso. O cenário político americano adiciona mais uma camada de complexidade. Donald Trump, ele é a camada de complexidade. Ele tem criticado a posição de Zelensky, sugerindo que a Ucrânia é um entrave. Agora ele muda, né? Ele estava falando que era a Ucrânia, daí mudou para a Rússia, daí voltou para a Ucrânia de novo, foi para a Rússia, agora diz que é a Ucrânia que é o entrave, né? Para o acordo. Contudo, Zelensky rebateu firmemente
afirmando que a pressão deve ser exercida sobre o agressor, né? Porque quem invadiu o território ucraniano é Vladimir Putin, né? Então tem que pressionar esse cara, né? Mas ressalta que qualquer acordo sem garantias de segurança robustas, como a entrada na OTAN ou alianças defensivas bilaterais, seria apenas uma pausa para que a Rússia se rearmasse e tentasse novamente no futuro. O que eu acho isso que é o que Putin pretende fazer. Ele pretende, nesse período em que houver o acordo de paz, ou pelo menos do cessar-fogo, acho mais provável um cessar-fogo do que um acordo de paz. Ele vai tentar se rearmar novamente e se fortalecer para entrar com sola, tentar um país mais fraco, um país menor, tipo Lituânia, Letônia, né, esses países assim. E para entender o medo de Putin, que o Kellogg divulgou isso, que mencionou, precisamos olhar para os porões de Ekaterimburgo. O Nicolau II acreditava que seu poder era divino e inquestionável, até que o exército se amotinou, o povo tomou as ruas. Putin, que governa com mão de ferro há décadas, vê o espectro de uma revolução ucraniana se espalhando para dentro das fronteiras da Rússia. A execução de um líder não ocorre apenas no sentido literal, mas na destruição total de seu legado e da segurança de sua linhagem. Kellogg sugere que Putin sabe que, se a guerra terminar em uma derrota clara ou sem um impasse que humilhe as forças russas, as elites do Kremlin podem decidir que ele é um custo alto demais para o Estado. E, para concluir, a resistência ucraniana não está apenas defendendo cidades, ela está desconstruindo a imagem de invencibilidade que sustenta o regime de Vladimir Putin. Cada sistema de defesa aérea que abate um jato russo, cada metro de terra recuperado, ele cria uma narrativa imperialista russa. O russo faz uma narrativa imperialista. O Vladimir Putin. Putin olha para o espelho e vê o Tsar Nicolau II, porque ambos cometeram o mesmo erro: subestimar e superestimar a lealdade de um sistema apodrecido pela corrupção e pela violência, no qual, inclusive, pelo menos, Vladimir Putin está inserido. É um dos corruptos e corruptores. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.